de Deus. Eu quero ser o próprio Deus, o Senhor da minha vida, conhecedor do bem e do mal. Aí começa o problema. Porque a gente vai observar no capítulo 3 de Gênesis que depois disso eles se esconderam de Deus. Depois a gente observa que eles tiveram vergonhas deles mesmos. Começou a transferir responsabilidade. Foi a mulher que o Senhor me deu. Agridem a natureza. Porque agora está dizendo que da natureza, do chão, da terra, daquilo que você plantar, daquilo que você colher, do suor do seu rosto, é disso que você vai se alimentar. Começa a agredir a natureza. Para resumir isso numa sentença, é dizer que essa alienação, que é a destruição da aliança, mutilou, distorceu a essência da pessoa humana. Distorceu quem nós somos. Distorceu a nossa essência. Esse é o problema da alienação. A alienação ela tomou formas, mas de maneira particular, afetou o caráter da nossa relação de ser humano com Deus, com a gente mesmo, com o outro e com a natureza. Com a alienação, nós deixamos de ser complementariedade um dos outros. Eu agora não sou mais o complemento do outro, mas a alienação diz que eu me basto. Eu sozinho sou o suficiente, eu não preciso de mais ninguém. E aí começa uma disputa dentro de casa, porque aí o marido, ele se sente não mais como alguém que complementa a sua esposa. A esposa olha e não acha que o marido é alguém que a complementa, e vice-versa. E começa uma disputa entre quem manda e quem não manda, em quem pode e quem não pode, em quem é mais e quem é menos. E começa uma disputa por causa dessa alienação, por causa dessa disputa, afetando o nosso caráter enquanto criatura de Deus, filhos de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. Isso afeta o relacionamento pais e filhos, porque os pais agora não olham mais para os filhos como complementariedade, como alguém que faz parte da sua vida. O que os unia antes foi afetado e agora desloca, dissocia, desequilibra a relação. Uma escritora argentina chamada Beatriz Melano, ela disse o seguinte: a primeira divisão na humanidade não foi entre senhor e escravo, não foi entre ricos e pobres. A primeira divisão na humanidade foi entre um homem e a mulher. Ali começou. Mas felizmente, a graça divina, ela nos alcançou, não nos abandonou nessa condição, não abandonou o ser humano nessa condição. Deus já tinha um plano, antes mesmo da fundação de todas as coisas, Ele já tinha um plano para restaurar essa aliança. E esse é o propósito divino, que é Jesus Cristo como Senhor e Salvador da humanidade. É essa a presença de Jesus. E ela significa a possibilidade dessa restauração começar a ser realizada na vida das pessoas. A restauração de um estado de alienação para um de relacionamento, de aliança. Tornando possível voltar a viver o propósito original. Ser a imagem de Deus. Então nós observamos aqui um problema. A alienação. O afastar-se. A fuga da responsabilidade. De assumir o seu papel.
de não se entender como parte de um todo. Esse é o problema que tem destruído as famílias. É quando alguém sente que ele sozinho é suficiente e não precisa de família. Não precisa do outro. E aí vem o Senhor Jesus Cristo e fala: eu preciso, eu vou, eu tenho poder para restaurar todas as coisas. Jesus é a marca histórica de um novo tempo. Jesus é essa marca. Com ele, a experiência da queda é superada. E faz surgir então agora uma nova humanidade nele. E quando nós lemos Efésios capítulo 2, versículo 13 e 18, que vai falar sobre esse papel que Jesus Cristo faz, e diz o seguinte: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, ou seja, vocês que antes estavam alienados, vocês que estavam afastados, vocês que não se apegavam, vocês que fugiram da responsabilidade, vocês agora foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenança. Vocês foram aproximados mediante Jesus Cristo. E ele vai continuar falando em Efésios, eu não vou ler todo para a gente ganhar tempo aqui, mas se você quiser ler depois, ele vai falando que ele destruiu a inimizade, restaurando em Cristo, e ele está falando do povo judeu, dos gentios, e ao mesmo tempo ele está falando: eu vim restaurar em Cristo todas as coisas. Em Gálatas ele vai dizer: não há judeu, nem grego, nem escravo, nem escrava, nem homem, nem mulher, nem escravo, nem livre, todos são um em Cristo Jesus. Ou seja, se o pecado afasta, aliena, Jesus Cristo, ele restaura. Ele faz a obra de restauração na vida das pessoas. Então, quando Cristo entra na relação familiar, ela é transformada por algo simplesmente fantástico, que é o amor. Mas essa relação familiar, ela precisa de uma estrutura. Nada melhor do que o que a palavra de Deus diz, e ver como Ele organiza essa estrutura, restaurando a aliança que Ele fez lá na criação, para a gente poder entender como essa aliança é restaurada. Esse é um texto difícil de ser compreendido nos dias de hoje, tendo em vista o nosso contexto histórico, o contexto em que ele foi escrito, e o nosso contexto histórico e cultural. É o texto de Efésios capítulo 5, versículo 21 a 33, que diz o seguinte: sujeitem-se, obedeçam, em outras versões, uns aos outros, por temor a Cristo. Ele começa essa orientação sobre a estruturação familiar, dizendo o seguinte: sujeitem-se uns aos outros. Ele estava falando sobre deveres conjugais. Obedeçam uns aos outros. E aí ele continua dizendo: mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam todas sujeitas aos seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e a apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. E o texto ainda continua dizendo:
Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Nesse texto, Paulo está fazendo aqui uma retomada lá de Gênesis capítulo 1, a criação, capítulo 2, quando vai falando sobre os papéis, a criação, a vocação, vai falando sobre a queda. Mas ele vai trazendo a realidade lá do início, dizendo: esse é o plano de Deus, esse é o propósito de Deus. Ele estava reiterando aquilo que eu falei domingo passado, a igualdade e a diferença, que levam à experiência da aliança, a vivenciar essa experiência de relacionamentos. O que há de novo agora, que Paulo está colocando, é a introdução de um modelo que o casal deve seguir para se relacionar. E qual é o propósito disso? Quais as implicações? E eu quero destacar 3 pontos desse modelo aqui, que é fundamental para a gente entender o projeto de restauração de Deus para nossas vidas, para a nossa estrutura familiar, para os nossos casamentos, para as nossas relações de forma geral. Esse modelo, em primeiro lugar, ele implica em um motivo. O relacionamento aqui, nesse texto de Efésios, capítulo 5, ele está mediado pelo amor. É o amor que é o mediador entre as relações. É o amor que é o fundamento. É o amor que é a razão de tudo aquilo ali. Algumas vezes a gente pega a estrutura e coloca a estrutura em primeiro lugar. A gente pega um modelo e coloca o modelo em primeiro lugar, mas ele está falando do motivo para que tudo aquilo foi criado, para que toda aquela estrutura seja entendida. E ele está dizendo, esse modelo é motivado em um relacionamento mediado pelo amor. É preciso uma visão diferenciada para entender isso. E é um alto conceito da dignidade do outro, porque quem ama trata o outro com dignidade. Quem ama olha para o outro como uma imagem e semelhança de Deus. Quem ama cuida do outro porque ama. Então é preciso ter essa visão diferenciada. O homem olha para a sua mulher como a destinatária do seu amor. É isso que o texto está deixando muito claro. Marido, amem suas esposas, como Cristo amou a igreja. E esse amor não é uma obrigação. Não é aquela coisa que o marido acorda de manhã e fala, meu Deus, tem que amar essa mulher. Oh, meu Deus, me dê paciência para amar essa mulher. Não, não é uma obrigação. É mais que uma decisão. É um ato de vontade. Eu desejo amar. E é isso que faz toda a diferença na relação. É isso que dá todo o aspecto do motivo dessa relação. É uma decisão, é um ato de vontade. O amor não pode ser equiparado à simpatia. Né? Um relacionamento ele não se constrói com base em simpatia, simplesmente.
Não existe um relacionamento, eu vou casar com fulano, eu vou formar uma família com fulano, porque ela é uma pessoa simpática, isso não existe. Porque eu me simpatizo com ela, porque ela tem os mesmos gostos que eu, porque nós gostamos da mesma comida, porque nós gostamos do mesmo tipo de filme, porque nós gostamos de tal coisa, então nós nos identificamos, então nós nos simples gostos, então nós vamos construir. Não é essa a base. O amor não se equipara à compaixão. Eu vou casar com fulano porque, coitado, se eu não casar com ele, quem vai casar? Eu vou continuar casado porque, coitadinho dele, coitadinho dela, não se sustenta na compaixão, não se sustenta na simpatia, porque o amor não pode se equiparar. E quando o amor ele entra, não existe espaço para superestimar o outro e nem para subestimar. O amor não olha para o outro e fala, oh, que mulher perfeita que eu tenho, olha só, ela tem a perfeição. Porque você olha, você vê os defeitos, você vê as virtudes, mas você ama mesmo assim. Mas também não há espaço para subestimar, que você não presta, que você não é nada. Ai de você se não fosse eu. Também não há espaço para isso no relacionamento. E quando eu estou falando isso, muitas vezes o pai está pensando, mas está falando só para relacionamento marido e mulher. Não, eu estou falando de relacionamento pais e filhos também. Filhos e pais. Porque tem muitos pais olhando para o filho, botando os filhos no altar. E tem muitos pais também que olham para os seus filhos e massacram, dizendo, você não presta para nada. Vocês são um atraso de vida. E quem ama, não superestima e nem subestima. O amor é muito maior do que tudo isso. O amor é a valorização do outro. É a entrega, não de coisas. Não é aquilo que você dá. Eu quero dar uma casa, eu quero dar um carro, eu quero dar uma vida boa. Não é nada do que você vai dar. É a forma como você vai se entregar para o outro. Porque muitas vezes nós estamos construindo relação familiar, pensando em oferecer algo para o outro. Então, o cara se mata de trabalhar, mas ele não consegue viver uma relação de pai e filho com seus filhos, porque ele não tem tempo para isso. Eu estou falando do homem porque eu sou homem, mas muitas vezes a mulher é assim também, né? Coitada da mulher, trabalha lá fora, e aí chega dentro de casa, vai para o segundo expediente, né, que é o trabalho dentro de casa, e muitas vezes é o terceiro expediente, porque é a casa, os filhos, o marido, e acha que eu estou fazendo pelas pessoas, e não está se entregando para o outro. Amor é muito mais do que proporcionar coisas para o outro. É você se entregar pelo outro. É a valorização do outro. Na entrega, eu disponibilizo o que sou, para que o outro possa contar comigo, na busca da realização plena. Esse é o motivo. Essa entrega vai além, e muito além, de qualquer luta feminista por direitos, porque ela é baseada no amor. Mas ela também, essa entrega, esse motivo, ele destrói completamente o fundamento machista que rege a nossa sociedade nos tempos de hoje. Então, quando nós olhamos para o amor, nós pensamos, é muito maior do que qualquer coisa que nós podemos imaginar. É muito maior do que qualquer ideologia, qualquer pensamento, vai muito além daquilo que nós podemos dar para o outro. Porque o amor é a entrega de si mesmo, buscando uma realização plena de ambos numa relação. Esse é o amor, esse é o motivo. É isso que está inserido aqui, quando Paulo está falando a respeito do amor. E os filhos? Como que ficam os filhos nessa relação? Quando os filhos são criados
um ambiente de amor, eles são impactados por este amor. E a tendência natural é reproduzir isso em suas relações. Quando nós vivemos dentro da nossa casa um ambiente de amor, os nossos filhos serão impactados por esse ambiente de amor. Eles podem até não viver, porque é uma escolha pessoal. Mas eles não têm como não ter sido impactados se eles viverem num ambiente onde os pais se amam, se respeitam, se valorizam, cuidam um do outro, estão sujeitos em amor para a submissão àquilo que o Senhor pediu. E aí isso faz toda a diferença. Eles são impactados. E a tendência natural é reproduzir isso em suas relações. Esse é o motivo. E Paulo, ele fala disso. Qual é o motivo que a gente encontra nessa orientação de Paulo? É o amor, meus irmãos. O amor. É Cristo que restaura a aliança de amor. Nós queremos viver alianças restauradas. É Cristo que vai restaurar. É Cristo que vai restaurar. Nossa família, no nosso casamento, em nossas relações. Mas esse modelo também, ele oferece um ideal. E isso é bom demais. Buscar a relação de Cristo com a igreja como ideal para um relacionamento familiar e colocá-lo num patamar altíssimo. Porque eu começo a pensar, como que deve ser o meu relacionamento com a minha esposa? É baseado no relacionamento de Cristo com a sua igreja. Como deve ser o relacionamento da Márcia comigo? É baseado no relacionamento de Cristo com a sua igreja. E aí quando a gente olha para isso, fala assim, eita. Que ele está falando lá da criação. E está dizendo que esse modelo inspira respeito. É uma busca do real. Melhor, é uma busca do ideal. Mas vivendo o real. Por isso nós estamos falando de família real. Nós estamos falando de família real. Porque esse é o ideal. Mas o real nem sempre é isso. É uma busca incessante. Quem acha que vive o ideal, ainda não teve a exata compreensão do que é real. Porque se eu acredito que o meu casamento é algo ideal, eu paro de investir nele. Porque ele já chegou ao ponto máximo. O ideal é o ponto máximo. Chegou nesse padrão, pronto, não preciso mais investir. E aí a gente para de investir. A gente para de investir na nossa relação porque a gente não acredita mais que pode subir. E pode. Eu não acredito mais na minha relação com os meus filhos porque eu acredito que não posso mais subir. E pode. Eu não acredito mais na relação com os meus pais porque eu acredito que não pode mais. E pode. Ontem teve a palestra aqui do Wellington falando sobre saúde financeira, uma vida financeira equilibrada. E aí ele falou, de começar a poupar aos 20 anos, e quando você tiver 50, você tem uma boa quantia. Aí eu brincando aqui, eu falei assim, puxa, mas eu já cheguei aos 51, e eu não comecei a juntar lá com 20 agora. Aí eu cheguei em casa, quando falei isso, meu filho falou assim, comecei a juntar agora, porque quando o senhor chegar... Eu falei, nem que seja para poder comprar remédio, Eu não vou poder mais curtir a vida, porque eu vou estar muito velhinho. Então, mas para comprar remédio, para ter uma casinha, para ficar... Então, comece. É esse investimento na gente mesmo. É esse investimento no outro, na família, que faz com que a gente entenda que nós estamos vivendo o real, em busca de um ideal. E é em Cristo que o ideal da relação familiar é restaurada. E as Escrituras nos oferecem um ideal. Nem sempre será possível. Nem sempre acontecerá do jeito que está descrito na palavra. Mas este é o ideal posto. Eu acredito nisso. Eu acredito naquilo que a palavra de Deus nos mostra como ideal.
Então, esse modelo, ele também traz essas implicações para a nossa vida em um ideal. E por último, esse modelo nos fornece uma estrutura. E nessa estrutura nos são oferecidos elementos importantes para a nossa consideração. Ele fala de cabeça, ele fala de corpo e fala de sujeição. Cabeça, autoridade e liderança. Corpo, a ideia de interdependência. Não é de dependência, é interdependência um com o outro, porque a cabeça não é nada sem o corpo não é nada sem a cabeça. Né? Não estou falando da imagem de Cristo com a igreja, porque Cristo é Senhor, acabou, pronto, acabou. Né? Estou falando da ideia de corpo, né? Figura. Né? A gente não anda na rua aí e vê um corpo andando sem a sua cabeça, e também a gente não vê cabeça andando sem corpo aí. Pelo menos eu nunca vi. Se vocês já viram, por favor, tire uma foto quando vocês virem aí para eu mostrar. A gente não vê corpo andando na rua sem cabeça. É sinal de interdependência. Eu dependo. Né? Eu não adianta domingo que vem a igreja. Ou então, minha cabeça está muito, estou doendo minha cabeça, vai só o corpo, a cabeça vem tudo junto. Então não tem como ser independente, é interdependente. E sujeição é papel. Então quando olhamos para esses elementos, estamos falando de condição, e não de posição, de função, e não de classificação. Nós estamos falando não de superioridade, e nem de inferioridade, que um está acima do outro, porque não foi. Lembram, lá de Gênesis, domingo passado, que eu falei? Mas Deus criou ambos a imagem e semelhança. Não criou um mais a imagem e semelhança e o outro um pouco menos a imagem e semelhança. Ou uma imagem distorcida. Não, não tem nada disso. Criados a imagem e semelhança de Deus. Então, nessa relação não há essa relação de condição. Ou melhor, está falando de condição e não de posição. Está falando de função e não de classificação. E não se trata de superioridade ou de inferioridade. Porque quando a família ou o casal está envolvido em um propósito, vai ser necessário existir uma estrutura que funcione e que torne possível alcançar o propósito para que ela existe. Essa estrutura é importante, faz parte para que essa organização ela seja funcional. Vamos imaginar aqui nós, igreja, vamos tirar um pouquinho da família. Para que essa estrutura, Igreja Batista Fronteiras, funcione, ela tem uma estrutura organizacional. Tem um presidente, né, tem um pastor, tem uma tesoureira, tem vice-presidente, tem líderes de ministérios, é uma estrutura. Mas agora, eu sou o pastor, eu sou o presidente, eu mando em tudo? Não. Esse é o grande problema. O que o pastor falou domingo passado? Vai lá na internet, olha lá. Né? Condição, vocação e satisfação. Esses três elementos têm que estar dentro da relação. A condição de cada um que nós somos a imagem e semelhança de Deus. A vocação, que todos nós temos a vocação. E a satisfação de que todos nós queremos ser preenchidos, completos, realizados nessa relação. E esses conceitos, eles não surgiram depois da queda, eles foram antes da queda. Mesmo com as mudanças históricas, mesmo com as mudanças culturais. A forma como cada membro da família se encaixa no funcionamento da sua estrutura é algo muito individual. E diz muito a respeito do que pensamos da relação familiar e da relação de casal.
Isso faz com que aqueles que estão na função de liderança assumam um papel de co-liderança e jamais de ditadura. O fato de eu ser o líder não me coloca como um papel de ditador autoritário. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Um manda e outro obedece. Não existe isso. É co-participação, é co-liderança. É juntos. As decisões, elas são baseadas na palavra de Deus, com princípios como movido pelo amor, doar-se ao outro em serviço, a elevação do outro. Com isso, quando há esse amor, quando esses princípios do amor, o doar-se, a elevação do outro acontece, o respeito e a submissão acontecem de forma natural e nunca imposta. De alguém que tem que dizer para o outro, você tem que me obedecer porque a palavra de Deus diz que você tem que me obedecer. Não é preciso isso. Eu não preciso pegar a Bíblia para reafirmar minha posição. Quando eu assumo a minha posição, movido pelo amor, em doação e elevação do outro, todas as coisas com respeito à submissão e o respeito, eles acontecem. Isso se dá na família, isso se dá na igreja. Ninguém aqui vai fazer as coisas porque eu vou dizer, olha, vocês têm que fazer porque eu sou pastor. Ai daquele que tocar no ungido do Senhor, porque eu sou o homem de Deus aqui. E aí eu começo a impor algumas coisas para a igreja. Não existe isso. A palavra de Deus não me dá autoridade para isso. Eu tenho uma autoridade, mas não para isso. Na família da mesma forma. E quando nós não assumimos os nossos papéis, a estrutura, ela cai. Isso é tão forte que a gente estava em Canindé e tem horas que a estrutura, ela precisa, essa formação precisa, essa estrutura formatada precisa funcionar, porque senão vira bagunça. A gente ia pintar o piso da igreja. E aí começou um dizendo, eu achava que devia pintar de preto. Aí o outro falou assim, eu acho que deveria pintar de marrom. O outro, eu acho que precisava, era pintar de amarelo. O outro de vermelho, o outro de azul. E começou cada um a falar de uma cor de piso. Eu falei, então vou fazer o seguinte, eu vou dar 1 metro quadrado para cada um pinta da sua cor. É isso que vocês querem? Aí o pessoal falou, não, pastor, não é isso não. Eu falei assim, então, como líder de vocês, da igreja, a gente vai pintar. Eu não lembro qual foi a cor que ele pintou, não sei se foi marrom, não sei que cor de piso lá. É liderança. Mas não foi nenhuma imposição, olha, vai ser dessa cor, porque eu estou dizendo, porque eu sou pastor, vai ter. É exatamente isso que acontece na família da gente, meu povo. Quando a Bíblia diz que o homem é a cabeça da mulher, ele não está dizendo que o seu papel é de dominação, é de liderança, é de condução. E quando o homem não cumpre o seu papel, nós vamos falar um pouquinho a respeito disso aqui, fica um problema. Então não podemos, e é isso que eu quero falar, não podemos confundir o conceito de autoridade, que muitas vezes em nosso meio está completamente destruído, deteriorado, sendo confundido com dominação. Não é isso que está falando aqui. E também não está falando que deve ser ausência, que a ausência é alienação. E quando há ausência, alguém é sobrecarregado. Então não podemos confundir nem o conceito de autoridade,
achando que a autoridade é colocar todo mundo debaixo do seu controle, e então agora que eu falei, acabou e pronto. Não é isso. Isso não é autoridade. Na verdade, a autoridade não precisa nem gritar, nem ofender, nem dizer que é autoridade. Porque a autoridade não é algo que se impõe. Não é eu dizendo que eu sou autoridade, que eu vou impor a minha autoridade. É a forma como eu vivo a minha autoridade, aquilo que eu recebi de Deus, e que vai fazer diferença na vida das pessoas, e as pessoas vão entender. Ele é autoridade. Eu não preciso gritar. E nós não podemos confundir também o conceito de submissão e olhar para ele e pensar como subserviência. A palavra de Deus não fala que a mulher deve ser subserviente a seu marido, porque não foi esse o propósito lá na criação. Deus criou o homem e a mulher à imagem e semelhança de Deus. E qualquer atitude de colocar alguém abaixo, em situação de opressão e de dominação, você está dizendo que a imagem de Deus não presta. Então isso não pode acontecer num casamento. Isso não pode acontecer na família. Porque isso não é o propósito de Deus. Submissão é entender-se debaixo de uma missão. Eu acredito que o modelo da estrutura que está em Efésios corrige muitos abusos de autoridade, corrige muito a ausência. Eu reafirmo, o problema não é o homem. O problema da nossa sociedade não é o homem ser o líder da família, e sim como essa liderança ela é exercida. Porque se uma liderança é baseada na repressão, isso causa indignação. Se é com alienação, causa sobrecarga e fere o propósito de Deus para a família. A Bíblia afirma que a relação familiar é uma experiência dinâmica, plena de possibilidades e caminhos. Ela não é uma estrutura autossuficiente, ela não se mantém sozinha, ela não é centrada em si mesma, mas necessitada de recursos externos para a sua manutenção. Ou seja, nós precisamos buscar crescimento. E essa estrutura, meus irmãos, ela só se mantém se Jesus estiver presente nela. Porque se Jesus não estiver presente na nossa estrutura familiar, com sua graça, com sua revelação e com seu amor, essa estrutura, ela quebra, ela cai. Então, a alienação é um pecado que afeta todo o plano de Deus para a família, porque em Cristo somos restaurados em nossa aliança. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, alienados, foram aproximados mediante o sangue de Jesus Cristo. A Bíblia então nos oferece um modelo familiar que implica em um motivo: amor. Nos mostra um ideal, que é o processo, e nos fornece uma estrutura que legitima a relação e a restauração da aliança. E nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós temos o papel de apoiar as pessoas e dispor dos nossos dons, seja de discernimento, consolação, aconselhamento, a oferecer acesso a experiências partilhadas, aquilo que fortaleça essa estrutura familiar, dentro do propósito de Deus. Mas, acima de tudo, precisamos de Jesus em nossa vida. Não vai ser possível cantar uma música, mas eu quero deixar a letra dessa música que diz o seguinte: deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração, entrar em sua vida. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar o seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer para você.
restaurar a aliança, restaurar o seu lar. Que nós não sejamos alienados, como gente que não tem compromisso em buscar, em viver as nossas responsabilidades, nosso papel. Que nós não sejamos pessoas que nos afastamos da responsabilidade, que nós não sejamos pessoas que estejamos fugindo daquilo que o Senhor propôs para nós, mas que a gente busque em Jesus Cristo, aquele que vai restaurar todas as coisas, tendo um motivo, tendo um ideal, e tendo, acima de tudo, nesse funcionamento, uma estrutura. Porque com amor, essa estrutura se permanece. Com o ideal, essa estrutura ela cresce. E com Cristo, Ele fundamenta todas as coisas. Vamos orar pelas nossas famílias. Curva a sua cabeça. Ore pela sua família aí. Você que está em casa, você que está aqui. Ore pela sua família. Olhe para isso e peça a direção de Deus. Peça que Ele faça um milagre na sua vida. E que você olhe para a sua vida familiar, não como um alienado, como se você não fizesse parte disso. Ore. Aquilo que foi quebrado, Deus, que o Senhor venha restaurar. Aquilo que está fragilizado, Deus, que o Senhor venha fortalecer. Aquilo que está despedaçado, Deus, que o Senhor venha reconstruir. E que a nossa motivação seja o amor, ó Pai, todo o tempo, motivados pelo amor, vivendo o amor, experimentando o amor, que é Cristo em nossas vidas. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu um modelo. Obrigado porque o Senhor cuida das nossas famílias. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos ampara. Obrigado porque o Senhor não somente totalmente nos ampara, como também o Senhor não nos desampara em momento algum. E ao sentirmos este amparo, esse cuidado, nós somos restaurados. E temos a oportunidade de viver família real. Real. É isso que nós somos. Dentro das nossas características pessoais. Mas vivendo isso. Nos abençoe, Deus. Nos sustente a cada dia. É a oração que eu faço pelas nossas famílias. Onde estiver, agora, cada um. Que o Teu Santo Espírito, que é consolo, que ensina, esteja em cada família nessa noite. É a oração que eu faço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Deus abençoe, meus irmãos, e que a gente viva a família de forma intensa, experimentando todo o cuidado de Deus por nós. Ah, pastor, mas está tudo quebrado lá em casa. Vamos orar. Vamos colocar isso diante de Deus. Vamos olhar para a palavra de Deus. E vamos entender qual é o propósito de Deus para tudo isso. E pedir para que Ele restaure, que Ele colhe, Ele refaça. Como um barro nas mãos do olheiro. Que as nossas famílias sejam isso nas mãos de Deus. Ele fazendo, refazendo de acordo com a sua vontade. Amém, meu povo. Domingo que vem nós vamos encerrar, essa série de mensagens sobre família real. Domingo que vem. E nós vamos encerrar celebrando a ceia do Senhor também. Esse é um domingo que nós vamos com família. Quem estiver aqui presente, quem estiver em casa, prepara aí, já vai preparando aí a ceia na semana aí. Se você não poder estar aqui presencial, mas faça aí na sua casa a sua ceia,
nós vamos fazer aqui, vamos celebrar a ceia do Senhor junto como igreja, né, como família, dizendo para o Senhor Deus, né, que Ele é o Senhor da família, Ele é o rei da nossa casa, Ele que comanda as ações lá, nós somos apenas instrumentos. Quem dá as ordens lá é Ele, e nós somos instrumentos dEle, para fazer com que a nossa família cresça. E no sábado, nós teremos um encontro para casados, né? Casados no sentido de que vocês têm uma vida a dois, ou estejam namorados, noivos. Se você está, eu estou casado, mas o meu esposo não vai poder ir, minha esposa não vai poder ir, vá você. Nós vamos ter um encontro, vai ser aqui na casa da Ana. Depois eu vou pegar o endereço aí, aqui na rua de trás aqui, né? E o Tiago, né, e a Raquel, eles vão compartilhar com a gente. E uma das conversas que eu tive com a Raquel, eu falei: Raquel, que a gente quer falar, ela falando da experiência deles, eu falei assim: é tudo isso que a gente está querendo, Raquel. É gente que fale de casamento real. Não é gente que vem dizer assim: olha, meu casamento é uma maravilha. Porque a gente vai olhando assim e fala: poxa vida, o casamento dele é uma maravilha, o meu é isso aqui, né? Não, eles vão falar do casamento deles, de real mesmo, que é o casamento deles, né? Com vitórias, com lutas, com problemas, mas eles vão estar compartilhando essa experiência com a gente, daquilo que Deus tem feito na vida deles como casal, né? Se você for participar, confirme com a Márcia, porque a gente vai ter um custozinho, né? R$20 por casal. Se você for sozinho, você paga metade, 10, né? É só para a gente ter um lanchinho no final ali, para a gente por favor, não deixe de, eu não tenho R$10, não tenho 20, não tem problema não, vá assim mesmo, né? O importante é você estar lá. Esse negócio, essa ofertazinha é só para a gente poder ter um pretexto para poder ficar batendo um pouquinho mais de papo depois, tá bom? Não vai ser um encontro romântico, então, eu tenho que ir de um casal, não, isso aí talvez a gente faça num outro momento, mas se você quer ouvir sobre casal, real, família, a gente vai estar no sábado fazendo isso, tá bom? Mas eu preciso que você fale com a Márcia, mande um WhatsApp para ela, né? Compartilhe com ela, eu vou, né? E se puder mandar o dinheiro também, é melhor ainda, porque aí a gente compra, apesar que ele vai comprar no dia, né? Então, pode entregar no dia também, tá bom? Não tem problema não, tá certo? Então, esses dois comunicados aí, eu queria deixar para vocês, né? Próximo sábado, às 8, vai ser às 8 horas, tá? Às 8 horas. E domingo que vem, às 18h30, nós estaremos aqui conversando sobre família, né? Encerrando esse mês de família. Que Deus abençoe grandiosamente sua casa, seu lar, sua família. Amém? Vamos encerrar? Vamos cantar? Então vamos encerrar cantando, né? Vai ser a mesma, ou vai ter outra? Devo preparar outra aí? Não, né? Vai ser a mesma. Então vai ser a mesma, não tem problema não, né? Sem problema. E vamos louvar a Deus, vamos celebrar nesse momento. Vamos repetir esse louvor para nós encerrarmos o nosso culto. Esse louvor é mais que uma simples canção, uma oração, é uma afirmação perante tudo que a gente está vivendo. Não importa as circunstâncias, nós nunca devemos deixar de louvar o Senhor e engrandecer o nome dEle. Então vamos declarar mais uma vez, antes de irmos embora para nossos lares, que nós louvaremos ao Senhor, não importa a circunstância. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há.
te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Nós declaramos essa noite, Senhor, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Só a ti nós renderemos todo o nosso louvor e toda a nossa adoração, Senhor. Perto quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, Nós queremos te ofertar essa noite, Deus. quero te ofertar. Mas é tão pouco, Senhor. Mas ainda é pouco, eu sei. Perante tudo aquilo que tu tem nos dado, Se comparado ao que ganhei, mesmo assim tu nos torna mais do que servos, Senhor. não sou apenas servo, Nós somos amigos. teu amigo me Nós somos teu filho, tornei. Nós te louvamos, Deus. Dedicamos a ti toda a nossa adoração. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, somente a ti, Jesus. Te louvarei, eu te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Senhor. Nós rendemos toda a nossa adoração. Pai, perante a tua presença, nós aqui te dedicamos todo o nosso louvor. Nós podemos escutar da tua palavra, Senhor, falando ao nosso coração. Nós não temos palavras, Deus, para expressar toda a nossa gratidão pelo que tu tem nos dado, pelos livramentos do dia a dia, Senhor. São vários, mas nossos olhos não podem contemplar. Mas nós sentimos a tua bondade em nossas vidas. Nós sentimos a tua presença, Deus. Nós sentimos a tua mão sobre nossas vidas, nos amparar. Em todos os nossos momentos, Pai, difíceis, momentos felizes, momentos de alegria, de tristeza, não importa o momento, Senhor, nós sentimos que tu está do nosso lado. Em momentos tristes, tua mão nos ampara. Em momentos felizes, tu compartilha conosco o nosso sorriso. Das nossas alegrias, tu estás também ao nosso lado, Pai. Eu quero te agradecer por esse culto, Deus. Quero te agradecer pela vida de cada um que aqui está.
Quero te agradecer pela vida de cada um que está vendo, Deus, através do YouTube, que está assistindo essa transmissão em seu lar. Quero te pedir que tua mão poderosa derrame bênção e proteja, Pai, o lar de cada um que aqui está, cada pessoa que assiste, Deus, em casa. Deus, que o Senhor possa nos levar em paz para nossos lares, nos livra de todo mal, nos dá uma semana abençoada, ó Deus, na tua presença, livrando-nos, Deus, de acidentes, de coisas ruins que possam acontecer com nossas vidas. Nos dá uma semana abençoada diante da tua presença, ó Deus, e o que nós podemos te dizer essa hora, Pai, é obrigado, Deus. Obrigado por mais uma noite, por mais um dia, por mais um culto, Deus. Nós te louvamos e agradecemos a Ti, em nome do Teu Filho Jesus, Pai. Amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos.